Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para fazer a gravação da nossa mensagem de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, Instagram e WhatsApp. Queridos, nós vamos continuar falando sobre um assunto muito importante que é a justiça própria. Mas, antes de gravar esse vídeo propriamente dito, eu quero orar pedindo a direção do Espírito Santo sobre a minha vida para que a mensagem que aqui será gravada seja suficientemente forte para mudar os seus conceitos, as suas opiniões. Senhor, eu declaro que eu preciso da unção do Teu Espírito Santo, Pai, para a gravação desse vídeo. Senhor, que não seja eu, mas o Espírito falando através de mim, que eu tenha ousadia, que eu tenha graça, verdade, para comunicar as verdades do Teu Evangelho. Senhor, também abençoa os nossos ouvintes, para que eles também recebam espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra, Senhor. Queridos, obrigado, Pai. O tema de hoje é a justiça de Deus. É o fim de toda autossuficiência. É muito sério isso. É a autossuficiência que nos coloca no quadro da justiça própria, que o Senhor não gosta e que é completamente errada. Veja bem, a justiça de Deus se manifesta fora das obras da lei. A revelação do Evangelho aniquila toda justiça autoconstruída e proclama a falência universal do homem. O Evangelho humilha para então salvar. Veja, a revelação de Deus se manifesta para que você aprenda o que é a justiça de Deus. É o que nós vamos tratar nos próximos momentos. Romanos 3, 19 a 22 diz assim: sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Agora, porém, se manifesta a justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, e não há distinção. Então, veja bem, nós temos que entender que pelas obras da lei, você pode dizer, eu obedeço toda a lei, não é verdade. As obras da lei existem para nos declarar, nos conscientizar do pecado, apenas isso, mas ela por si mesma não perdoa nada. Quem perdoa é a graça de Cristo, é o favor de Deus, é a bondade do Senhor. Então, meus amados, vamos nos colocar no centro da vontade do Senhor para entendermos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos, acima de tudo, renovar a nossa mente. É o recado de Deus em Romanos 12, 2. Né? Não vos conformeis com este século, ou com esses tempos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, veja bem, nós precisamos renovar a nossa mente para nos equipararmos com as palavras sábias das Escrituras e largarmos mão de tudo aquilo que no passado a gente achava que era bom e não é. Então, essa questão, por exemplo, da justiça própria é muito séria, porque ela vai fatalmente nos afastar do caminho do Senhor. A religião é o refúgio mais perigoso da justiça própria. Não há terreno mais fértil para a justiça própria do que a religião sem cruz. Os fariseus jejuavam, oravam e ensinavam, mas estavam mortos, pois sua justiça era autoalicerçada. Eles conheciam as Escrituras, mas recusavam vir a Cristo. Veja que coisa terrível. Hoje em dia estão apresentando o evangelho das facilidades, um evangelho açucarado, que não tem nada a ver com Cristo, com a cruz, com renúncia, com mudança de vida.
Não adianta, se você se converteu, você vai transformar radicalmente a sua vida, porque não há ninguém bom perfeitamente. Nós precisamos melhorar, abrir mão das coisas erradas pela renovação da mente e praticar as coisas corretas, que são segundo o projeto de Deus para a sua e para a minha vida. Veja bem, em Mateus 23, 27 a 28, o Senhor Jesus nos faz um alerta muito sério a respeito dos fariseus. Olha o que diz a palavra. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Amados, uma classe de pessoas que o Senhor Jesus bateu de frente e continua batendo hoje são os fariseus. Os fariseus eram os mestres da lei, os doutores da velha aliança, que conhecia todo as prerrogativas das leis mosaicas, do Pentateuco, mas esses fariseus gostavam de se apresentar nas praças públicas, gostavam de aparecer, de ser notado, fazia orações em alta voz, mas eram pessoas vazias de comportamento. Eles conheciam a fundo as Escrituras, ensinavam corretamente, mas o exemplo de vida deles era péssimo. Jesus foi muito claro: não copie as suas obras, porque elas são terríveis. Então, meus amados, nós temos que cuidar com essas pessoas que se consideram muito sábias, muito dona de si, dona do saber, porque isso vai nos levar a caminhos tortuosos. A justiça própria, ela é enganosa e sutil. Veja bem, o coração é enganoso e pode levar o homem a se ver como justo quando ele é cego espiritualmente. A igreja de Laodiceia pensava estar bem, mas era miserável e nua. Em Jeremias 17, 9 a 10, diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração. Examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Querido, é muito perigoso quando alguém chega para vocês: olha, eu estou sentindo no meu coração. Mas essa é uma expressão muito séria, porque o coração é a sede das emoções. Ele não se alinha com a palavra de Deus. Ele vai pelas emoções. Então, no dia que ele está bem, as suas emoções são positivas. No dia que ele está mal, as suas emoções são negativas. Portanto, a Bíblia diz que o coração do homem é o que é de mais enganoso. Não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra fundo até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para discernir os propósitos do coração. Então, não siga apenas as intenções do seu coração. Siga a palavra de Deus, porque você não vai correr o risco de errar, de ficar numa situação complicada. Veja, a igreja de Laodiceia, ela era muito opulenta, ela era rica, cheia de dinheiro, mas vazia de conteúdo, vazia de espiritualidade. Olha o que eles diziam lá. Você diz: eu sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma cidade muito próspera e a sua economia girava em 3 padrões de negócio. Primeiro, o ouro. O ouro de Laodiceia era famosíssimo e muitas pessoas iam lá comprar o ouro deles. Segunda coisa, era as roupas, as indumentárias, era a meca da moda naquela época. Então todo mundo ia para lá para fazer parte dos modelos mais recentes da cristandade. Terceiro lugar, eles eram famosos por um colírio que eles vendiam lá, que fazia muito sucesso. Então, pelo fato deles estarem bem financeiramente, ele dizia que não precisava de nada,
Mas, querido, você pode ser rico quanto for. Se você não tiver Jesus, você é o cara mais pobre do planeta. Porque a riqueza não se mede por valores monetários, mas pelos valores espirituais. E Jesus recomenda que eles comprem ouro do próprio Senhor, que é o ouro verdadeiro, e não o ouro lá de Laodiceia. Que ele use vestes brancas de linho para se vestir, para encobrir a sua nudez, e não depender das roupas de lá de Laodiceia. As roupas limpas, puras de linho, são os atos de justiça dos santos. E o terceiro lugar era comprar colírio de Jesus para que eles possam enxergar verdadeiramente. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Ele está vendo, mas ele prefere dizer que não é nada disso, que ele está em outra posição. Então Jesus chegou ao ponto de dizer para essa igreja: vocês pensam que vocês estão com tudo, amado, mas vocês estão sem nada. Por quê? Porque as riquezas materiais não produzem os resultados espirituais que nós desejamos ter na presença do nosso grande rei. Veja, a lei revela o pecado, mas não justifica o pecador. Olha só que coisa séria. A lei é santa, mas não salva. Só quem salva é Jesus, unicamente. Nada mais, nem ninguém no mundo vai te salvar, só Cristo. A função da lei é matar toda a presunção humana e levar o homem ao fim de si mesmo. A justiça própria usa a lei como escada, mas Deus deu como espelho e escola para conduzir-nos à fé em Cristo Jesus. Então, a lei é santa, a lei é boa, mas a lei não salva. A função da lei é matar toda a presunção humana e levar o homem ao fim de si mesmo, porque o fim de todas as coisas é Cristo, está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Então, a justiça própria usa a lei como escada para subir nos degraus, mas Deus a deu como espelho e escola para nos conduzirmos à fé em Cristo. Romanos 3,20 diz: portanto, ninguém será declarado justo pelas obras da lei, pois, por meio da lei, nos tornamos conscientes do pecado. E essa é uma coisa difícil do homem aceitar. O homem tem os seus próprios critérios de valores, e ele acha que ele é uma boa pessoa, que não faz mal para ninguém, que ele não peca. Meu querido, só o fato de você dizer que não peca, você já está pecando. Agora, nós precisamos ser honestos, verdadeiros, reconhecer a nossa pobreza espiritual e buscar a solução em Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Gálatas 3,24 diz assim: assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Você não é justificado pelos seus atos, por aquilo que você faz, porque a nossa justiça, aos olhos de Deus, é considerada trapo de imundícia. Então, nós temos que reconhecer que somente Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por você e por mim, tem a condição de nos justificar diante de Deus e diante dos homens. O perigo das comparações. Amado, quem vive comparando-se aos outros se ilude. A medida da justiça não é o próximo, mas a santidade de Deus. Então, comparar-se sempre conduz à soberba ou à presunção. O grande perigo de você se comparar com outra pessoa é o seguinte: Deus não criou nenhum ser humano igual ao outro. Todos nós, diante de Deus e dos homens, somos diferentes. Então, quando você se compara com alguém superior a você, você se sente inferiorizado, você se sente deprimido. Não é bom. Agora, quando você se compara que você é superior ao seu irmão, ocorre um outro grande erro, que é a presunção do orgulho, a condição de se achar melhor. Ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é pior do que ninguém. Cada um de nós é único. Deus, quando criou você e a mim, jogou a nossa forma fora.
Então não há duas pessoas iguais. Por isso, respeite as condições de cada um. Ah, pastor, eu queria ser igual a Abraão. Muito bom, mas Abraão mentiu 2 vezes para o rei do Egito e o rei lá de Babilônia. Segundo, eu quero ser igual a Davi. Beleza, Davi foi homicida, adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela. Você ainda quer ser igual a Davi? Não. Terceiro, eu quero ser igual a Moisés. Moisés também teve a sua dificuldade e Deus quer que você viva você mesmo. Não há 2 Eliezer no mundo, só tem um, que sou eu. Então eu preciso buscar em Deus o meu modelo, em Jesus a minha inspiração e o Espírito Santo a minha caminhada. Se eu tiver ordenado com esses 3, eu serei realmente um cara único, como eu sou, e eu vou poder agradar a Deus em tudo que Ele quiser. Veja, 2 Coríntios 10, 12 diz o seguinte: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que recomendam a si mesmo. Quanto eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Então a Bíblia é clara e ela nos recomenda que nós não devemos nos igualar com ninguém, pelas razões que eu já expus aqui. Cada ser humano é único no planeta e Deus tem uma obra especial para você e para mim. Não precisamos copiar o modelo dos antepassados. Então vamos viver a vida que Deus nos proporcionou. Veja, a anatomia da justiça própria, ela é uma máscara espiritual. Toda justiça fora de Cristo é considerada por Deus como um trapo de imundícia. O termo hebraico usado implica em algo impuro, repugnante e impróprio para adoração. A justiça própria não apenas falha, ela ofende a santidade de Deus. Então, muito cuidado para você não se achar o rei da cocada preta, o dono do mundo, aquele que é o suprassumo de todos. Não, não, não. Paulo dizia que ele era o menor de todos os santos. Imagina, um homem da estatura espiritual de Paulo declarar que ele era o menor dos santos. O que dizer de você e de mim, que somos criaturas fracas e ainda pecamos em muitas áreas da nossa vida? Então, meus queridos, vamos buscar a justiça de Cristo, porque ela é perfeita, ela é que nos leva à vitória. O escândalo da cruz, ofensa à justiça própria. Olha só, aqui você vai entender. A cruz ofende porque ela declara a falência do ser humano. O coração natural quer se justificar, mas a cruz diz: você nada pode oferecer. A justiça própria se irrita com a graça, porque deseja glória própria. Esse é o problema. Quando você se julga melhor do que os outros, você quer usar uma glória que não lhe pertence. Esse foi o problema de Lúcifer, quando ele era ainda anjo de luz. Ele quis ser igual a Deus, quis exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus, e o seu fim foi desastroso. Portanto, não imite a obra do nosso arqui-inimigo. Fuja dele, busque as obras do Senhor, porque elas são perfeitas e agradáveis. Em Gálatas 5,11 diz assim: irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Então, Paulo foi uma pessoa que sofreu muito, porque ele defendia os valores corretos da palavra de Deus. Agora, olha o detalhe aqui em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo,
os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Rapaz, os planos de Deus é uma coisa realmente muito, muito maravilhosa, muito tremenda. Veja só, aqui esse texto aqui de 1 Coríntios, de 26 a 29, faz um paralelo em que Deus desconsidera os valores do homem, mas ele considera os valores de Cristo. Então, quando ele diz o seguinte, ó, vocês, como vocês foram chamados? Quem você pensa de quando vocês foram chamados? Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos. Então você não foi chamado porque você era sábio. Poucos eram poderosos. E poucos eram de nobre nascimento. Agora, olha a explicação aqui do apóstolo. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. Ou seja, Deus não depende nada da tua sabedoria, nada do teu dinheiro, nada da tua capacidade humana, nada do que você é, Deus não precisa. Por isso, ele escolheu os que não são, porque eles próprios reconheceram, eu não sou nada. Mas, quando o Espírito Santo entra, você se torna forte, você se torna sábio, você se torna capaz. Então, veja bem, uma das coisas que Deus não tolera é quando alguém se considera o tal. Não, porque eu sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom naquilo outro. Então, quando as pessoas se consideram boas em alguma coisa, elas não aceitam seguir outro padrão. Por exemplo, o padrão de Deus. Eles não mudam. Preferem ficar com seus padrões humanos decaídos e arcaicos a se submeter à sabedoria, à direção, aos conselhos de Deus, que são loucura para o mundo. É o caso da cruz. A cruz é escândalo para o judeu e é loucura para os gentios. Os gregos buscavam sabedoria. Então eles não admitiam que Jesus fosse humilde, lavasse os pés dos discípulos, isso para ele não aceitava. Como os judeus jamais aceitaram a cruz, porque a cruz era um castigo aplicado aos piores criminosos do planeta. E Jesus nunca cometeu crime nenhum. Como é que ele foi parar numa cruz? Então a cruz realmente é um fator que embaralha tanto o grego como o gentio. Eles não aceitam a cruz. Mas para nós que somos filhos de Deus, a cruz é poder de Deus para perdoar os nossos pecados, para pagar as nossas transgressões e para nos levar em humildade à presença daquele que morreu e ressuscitou por nós. Portanto, Deus não está preocupado de escolher você porque você é bom nisso, bom naquilo. Não, não, não. Deus pega os que não são, eles reconhecem que não são nada. É o meu caso, eu não sou nada. Mas que bom que Deus me escolheu para fazer alguma coisa. Estar pregando hoje para você é um privilégio inenarrável. Eu jamais teria condições de em mim mesmo de estar pregando alguma coisa. Mas o Espírito Santo vem, me unge, me capacita e aí sim eu posso passar a palavra para você, porque Deus vai confirmar tudo isso que estamos fazendo baseado nele, na sabedoria dele, na busca dele, na direção dele. Portanto, amados, não há lugar de justiça própria na sua nem na minha vida. Quem tem justiça própria não precisa de Deus. É o caso de Lúcifer. Ele foi o pai da justiça própria. Por isso, ele está onde está e jamais sairá de lá. Portanto, meu irmão, olhe em redor de você e veja o que você está fazendo e como você está fazendo. Não entre nessa linha de se achar melhor do que ninguém, de se achar modelo, referência, porque isso é justiça própria. E Deus abomina essa tal justiça própria. Então, veja bem, a justiça de Deus, não, a cruz é a morte definitiva da justiça humana. Cristo não veio apenas para perdoar pecado, mas para substituir toda a justiça falsa.
Sua morte não é apenas salvífica, ela é destruidora do mérito humano. A cruz não é trampolim para o ego religioso, é a sua sentença de morte. Gente, a cruz é um paradigma. Não tente entender a obra da cruz. A cruz em si não é nada, mas a obra que foi realizada na cruz, essa aí é tudo, que foi o que Jesus fez. Foi pagar pelo seu e pelo meu pecado, porque ele mesmo não tinha pecado algum. Isso aqui é amor pela humanidade, se sacrificar, morrer por causa do seu amor ao homem. Olha só, em Gálatas 2, 19 a 21 diz assim: pois, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Então, a grande realidade é essa. Você, quando nasce de novo, através da presença do Espírito Santo, do Espírito novo em nós, que veio da parte do Pai, nós temos que morrer para a lei, morrer para o pecado, morrer para as coisas desse mundo. Paulo teve a coragem de dizer: já estou crucificado com Cristo. Será, meu amado irmão, irmã, que nos ouve, você também já foi crucificado com Cristo ou você ainda está vivinho? Por exemplo, o cara que já foi crucificado com Cristo não se ofende, não fica com mimimi, não reclama, não murmura, não se queixa. Por quê? Ele morreu. Defunto reage de alguma forma? Não. Mas se você continua reagindo, vivo, totalmente aborrecedor, você não morreu ainda, meu amado. Você precisa morrer. Já estou crucificado com Cristo. Agora olha o detalhe. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não consegue, meu irmão, por si próprio, viver a vida cristã como deve ser. Mas a única maneira de eu e você viver a vida cristã de maneira correta é deixar Cristo viver dentro de nós. E a questão é, quando eu estou nesse dilema, nessa situação, o que Jesus faria no meu lugar? Pare e faça essa pergunta. De acordo com o que a Bíblia ou o Espírito Santo lhe responder, você faz. Se Jesus não faria tal coisa, então você também não vai fazer tal coisa, por mais irado, por mais bravo que você esteja. Agora, se Jesus faria aquilo, aí você pode fazer. Então, Cristo será sempre o nosso referencial. Portanto, deixe Cristo viver em você, porque você será feliz, você será amável, você vai conviver bem com todos e vai ser uma coisa maravilhosa. Então, veja bem, a cruz não melhora o homem natural, ela o elimina. Deixe morrer o seu velho homem para você nascer de novo. Assim, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, veja bem, não permita que o velho homem ressurja no seu caminhar, na sua vida. Deixe o velho homem para trás e agora viva a nova experiência em Deus, porque é Deus quem nos conduz em vitória em todos os momentos. O tempo o papo está gostoso, mas o tempo já se foi. Eu quero pedir ao Espírito Santo que complete na vida dos irmãos a obra daquilo que eu não fui capaz de ensinar, de proclamar. Então, Espírito Santo, eu reconheço as minhas fragilidades e peço que o Senhor complete uma obra na vida de cada pessoa que nos assiste, que nos ouve. E nós, Senhor, queremos que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes e aqueles que ainda não são de Cristo, que entregue seus corações para Jesus, porque não há saída, não há caminho a não ser
morrer com Cristo para ressurgir com Ele e morar com Ele lá na pátria celestial. Senhor, nós te damos graças, te louvamos, te adoramos, te agradecemos por todas as coisas e pedimos a sua bênção sobre mim e sobre cada um daqueles que nos assistem. E desde já, Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.